Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, nós estamos fazendo a nossa reflexão do 11º, o penúltimo artigo da nossa profissão de fé, agora refletindo sobre a ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne, nós dizemos no 11º artigo do Credo. E o Catecismo ele apresenta 2 pontos a serem refletidos dentro deste artigo. Primeiro, a ressurreição de Cristo e a nossa, e depois o morrer em Cristo Jesus. Sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, no último programa, nós meditamos sobre a revelação progressiva da ressurreição. Hoje nós vamos tentar compreender um pouco melhor o que é a ressurreição dos mortos, ou de que maneira ela acontece. O Catecismo apresenta esta reflexão em algumas perguntas, que é muito didático, e nós vamos segui-las. A primeira pergunta é: o que é ressuscitar? Para explicar o que é ressuscitar, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é morrer. Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que a sua alma ela vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente reunida ao seu corpo, que então será algum corpo glorificado. Então, a morte e a ressurreição são 2 opostos. Na morte, a alma e o corpo se separam. Na ressurreição, vai acontecer a reunião do corpo e da alma, mas o corpo agora é glorificado. Deus, na sua onipotência, ele vai restituir definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Então, isso é a ressurreição. Agora, a segunda pergunta é: quem ressuscitará? Segundo a revelação, todos os homens que morreram vão ressuscitar. Jesus, no Evangelho segundo São João, você pode conferir o capítulo 5º, versículo 29, ele diz que vão ressuscitar todos, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Terceira pergunta: de que maneira os mortos ressuscitam? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Lembramos aquela aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos após a sua Páscoa, ele se apresentando aos discípulos para ser reconhecido. Ele mostra as suas mãos e os seus pés, que carregavam as marcas da paixão. Ele dirá: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Mas Jesus, ressuscitado, ele não voltou a uma vida terrestre. E da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, esse mesmo corpo que tem agora, mas este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Nós podemos ter uma referência disso na Escritura Sagrada, na primeira carta que São Paulo escreveu aos Coríntios. Nós temos aqui uma citação no Catecismo, vou lê-la para vocês, mas você pode conferir aí na sua Bíblia. É 1 Coríntios 15, versículos 35 a 37, depois o versículo 42 e os versículos 52 a 53. São Paulo diz assim: mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscitará incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível
revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Então vemos pela imagem da semente esta relação que existe entre o corpo que nós temos agora e o corpo futuro, glorioso. A semente, ela é a planta, mas não é o corpo da planta. Ela germinará na planta. Assim também o nosso corpo corruptível, que é lançado à terra, ele germinará no corpo glorioso pelo poder da ressurreição de Jesus. Agora, como que vai acontecer isso ultrapassa a nossa imaginação, ultrapassa o nosso entendimento, e só é acessível à nossa fé. A nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração do nosso corpo por Cristo. Nesse ponto, o Catecismo ele cita Santo Irineu, escrevendo contra os hereges, e Santo Irineu diz assim: assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste, da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Bom, isso é aquilo que nos é dado compreender pela fé, dentro dos limites estreitos da nossa razão, da nossa inteligência, na realidade presente. Mas nós esperamos uma compreensão mais plena quando nós nos encontrarmos com o Senhor face a face. A última pergunta deste ponto é: quando? Quando os mortos ressuscitam? E a resposta ela é direta: definitivamente no último dia, no fim do mundo. Isso nós temos testemunho na Escritura Sagrada, lá em João 6, versículos 39 a 40, depois versículo 44, depois versículo 54, e também João 11, versículo 24. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Nós temos o testemunho da primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o Catecismo vai prosseguir a reflexão, agora falando do tema ressuscitados com Cristo, ainda dentro da primeira parte desse 11º artigo. Ele diz assim: se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é já agora na terra uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Ele cita a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, e também capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vemos, assim, que a participação na morte de Jesus e a participação na ressurreição de Cristo é algo que acontecerá existencialmente quando nós passarmos pela morte e ressurreição. Mas é algo que nós já experimentamos de maneira sacramental desde a nossa experiência de união com Cristo no nosso batismo. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida permanece, como diz São Paulo em Colossenses 3,3, permanece escondida com Cristo em Deus. Com Ele nos ressuscitou e fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus, dirá São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nutridos com o corpo de Cristo na Eucaristia, nós já pertencemos a este mesmo corpo. É o corpo do Cristo ressuscitado. E quando ressuscitarmos no último dia,
nós também seremos manifestados com Ele, cheios de glória. Enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com o seu próprio corpo, mas também para com o de outrem, particularmente quando este sofre. Vejamos, a compreensão cristã a respeito do corpo não é de maneira nenhuma um desprezo pelo corpo. O corpo, ele tem um valor sagrado. O corpo, ele está destinado à ressurreição. Por mais que, como nós já falamos várias vezes aqui, nós vejamos o nosso corpo ser entregue à terra e se corromper, o destino futuro da imortalidade não pertence exclusivamente à nossa alma. Também o nosso corpo pertence a Deus. Por isso, o catecismo, ele conclui essa parte, retomando mais uma vez o ensinamento de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 6, versículos de 13 a 15, depois 19 a 20. São Paulo ensina deste modo: o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Bom, nós vamos parar a nossa reflexão hoje, neste ponto, e no nosso próximo encontro, nós vamos ainda continuar refletindo sobre o 11º artigo da nossa profissão de fé, creio na ressurreição da carne, mas nós nos debruçaremos sobre o segundo ponto, o morrer em Cristo Jesus. Nós aguardamos até este nosso reencontro.